Olá, povo de Deus, graça e paz, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Criador, o nosso Rei, que reina para sempre, o qual também nos prometeu que reinaríamos com Ele. A palavra de Deus diz que se formos fiéis, Deus também nos é fiel. E se deixarmos de ser fiel, Ele permanece sendo fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu gostaria, neste momento, de agradecer ao nosso Deus pela tua vida, pelas nossas vidas, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para podermos aprender exatamente sobre graça, sobre verdade, sobre atualização, sobre multiplicação, sobre ressurreição, sobre evolução, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Daniel capítulo 12 e versículo 4, que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Bem-vindos ao século do conhecimento, século 21, 2020, final de 2020, porque estamos prestes a mais um ano novo. Louvado seja Deus. E eu gostaria de falar para você que ainda é customizado, para você que ainda está enclausurado, vivendo dentro destas tarjas pretas, dentro desses exílios, na verdade, dentro desses grandes caldeirões fervendo de falta de educação e de informação e de revelação, para que você venha entender o que é revelação. Revelação não é eis que mando te dizer. Deus está mandando te dizer, conta 3 dias, conta meia hora, conta 1 ano. Isso não é revelação. Isso é tentativa de adivinhação. Isso é bisbilhotagem da vida alheia. Isso não é revelação. Revelação é aquilo que Deus passou para Jesus Cristo, que Ele passou para os seus profetas, para os seus homens que escreveram as revelações. Apesar de muito tempo elas estiveram ocultas, e nesses últimos dias elas agora estão escritas, reveladas e diante de nós, nesse livro, nesse conjunto, melhor dizendo, de livros, conhecido como Bíblia, que contém as Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. O que eu quero te dizer com todas estas informações, com tudo isso, é para que você pasme diante de tanta evolução, de tanta tecnologia, de tanta sabedoria, de tantas informações. Ainda existe homens que se dizem filhos de Deus, homens que se dizem nascidos de Deus, nascidos de novo, homens que se dizem, afirmam, estão cheios do Espírito Santo, e ainda não sei como que eles vivem ainda no mundo de heresias, de filosofias, no mundo de patifaria, porque se você for observar mesmo e enxergar de perto, como pode ainda um cara estar pagando dízimo no Brasil, no século 21, em 2019, final de 2019, o cara pagando dízimo ainda, guardando o sábado. Guardando o sábado, eu nem vou falar que são muitos, porque a guarda do sábado, claro que também ela fazia, sempre fez parte dos aspectos das 613 leis mosaicas do Velho Testamento, tá? Eu não entendo porque que ainda as pessoas praticando estas coisas em pleno século 21, em plena era de Cristo, tá? Eu não entendo, cara, em plena ação da morte, da crucificação, da ressurreição e a ascensão de Cristo, tá? Em plena era da liberdade, diz a Bíblia, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é,
que as coisas velhas não vão se passar, já passaram. E para você que não sabe quais coisas velhas, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, estava se referindo, as coisas velhas não é o que os pastores enganadores, bobão, ficava também te enganando, porque eles também não sabem de nada, ficam enganados também. Que as coisas velhas, irmão, as coisas velhas já se passaram, tá? É a tatuagem que você não pode fazer, é o cigarro que você não pode fumar, é a cachaça que você não pode beber, queridos. Isso não são os pecados os quais a Bíblia afirma para nós. Porque o pecado que tirava você da existência da vida eterna, o pecado que era um documento assinado pelo mundo, que era contra a vontade da natureza, da salvação, para a salvação na sua vida, que era algo que te impossibilitava a ser salvo, que te tornava um escravo, isso daí foi cravado na cruz, isso daí foi exterminado, esse pecado. Isso aí que está imperando ainda em você não é mais, porque isso aí é a tua carne, isso aí é a força do querer da tua carne, isso aí é o opositor, conhecido como diabo, é essa oposição, essa vontade carnal, carnívora, que está dentro de você e de mim, e de quem quer que seja. Quando Paulo diz em Efésios 4, 27, não des lugar ao diabo, ele está dizendo assim, olha, não faça a vontade da tua própria mente, da tua própria carne, porque você pode hoje estar salvo e amanhã você está condenado. Se você observar, é algo que você mesmo pode ter um controle, mas você só vai ter esse controle nos dias em que você chegar a ser um homem espiritual. Porque a palavra de Deus diz que todo tempo em que o herdeiro é menino, de nada ele difere de servo, ou seja, não faz diferença nenhuma de escravo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas vindo a plenitude do tempo, diz a palavra de Deus, que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nascido debaixo da lei, cumpriu a lei, para remir os que estavam sobre a lei, que éramos nós. Hoje nós não vivemos mais como escravos, nem se você querer. É bobão mesmo, você está fazendo tudo que você tem feito, tudo isso que você tem vivido, enclausurado, dentro de um corvil de ladrão, dizendo que é a igreja, que é a casa de Deus, isso aí não é poder de trevas, não é o diabo, não é porque você, é porque você não tem conhecimento das Escrituras. Você hoje só está preso ainda porque você não conhece, você não tem conhecimento da verdade, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você precisa ser liberto, é porque você está preso. E se você está preso porque você não tem informação, então você acabou sendo um inflator, praticou uma inflação, algum tipo de inflação. Você é inflator? A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 e versículos a seguir, que toda alma, que todo ser humano, que todo mundo esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não provém de Deus, porque as autoridades foram ordenadas por Deus. E aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E quem resiste a Deus traz para si condenação. Mas a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque há um espírito de liberdade, de vida, já te libertou da escravidão, da lei, do pecado e da morte. Você entende isso? E a palavra em Romanos, no capítulo 13, engraçado que ela está dizendo que é para você, ela está falando das autoridades superior a você, que não é para você resistir à autoridade superior. E quem é a autoridade superior na tua vida? É você mesmo, Satanás, o guarda de trânsito, porque você não tem habilitação, porque você está com a habilitação vencida ou estourada de pontos? Me diz aí para mim. Se você tiver com a sua legalidade, se você está legalizado dentro da lei, você está habilitado, seu carro está tudo em dia,
Está entendendo? Você está vivendo, transitando em todo o território nacional, aonde a tua CNH é permitida. Você vai ver um guarda de trânsito como autoridade na tua vida superior a você? Lógico que não. Você não é inflator. Se você está com a habilitação tudo em dias, por que que esse guarda de trânsito é autoridade superior na tua vida? Não existe, cara. Sabe por que que Satanás ainda está sendo autoridade superior na sua vida? Porque você não é espiritual. Se você não é um homem espiritual, você não sabe discernir bem todas as coisas. E como, pois, invocarão, Paulo diz, aquele de quem não ouviram falar? E como, pois, ouvirão se não há quem prega? E como, pois, pregarão se não for enviado? Está vendo? Para pregar tem que ser enviado. Para alguém ouvir tem que ter quem prega. Está entendendo? E como, pois, ouvirão se não há quem prega? E como, pois, pregarão se não forem enviados? Ou seja, habilitado. Você não tem habilitação muitas das vezes, mas quer pregar a palavra de Deus. E como você vai pregar se você não é uma nova criatura, nascido da água e do Espírito? Se você não é um amigo de Deus, você vai ser inimigo. Só não tem meio termo. A Bíblia diz que todos aqueles que conduz o mundo como amigo se tornou inimigo de Deus. E eu te pergunto, você sendo inimigo de Deus, você vai para onde? Você vai parar aonde, cara? Tá? Não existe. Olha só, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Tem crente que lê isso daqui, já começou a pregar na igreja. Irmão, tem que entender que o diabo é uma autoridade. Tá bom, irmão. Autoridade, ele é? Eu até entendo que sim. Mas a autoridade superior à minha vida é Cristo. É o Senhor Deus, é o meu Criador. A autoridade máxima superior na minha vida é o Espírito Santo. E não o diabo. O diabo, ele já foi exterminado, o pecado já foi exterminado, a morte já foi vencida. Por isso que Jesus... Você lembra o que Jesus falou para Lázaro? Ou melhor, para as pessoas que estavam se compadecendo de Lázaro, que era Maria e Marta e também os outros judeus? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei de que maneira que você crê. E outra coisa, se você crer de uma outra maneira, além da maneira que Cristo nos ordena crer, a sua fé é uma fé anátema, é uma fé paralítica, é uma fé morta, sem vida, é uma fé sem ação, é uma fé que não promove alegria em Deus. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como diz a Bíblia. Você crê muito é na Bíblia, irmão. O seu erro maior é esse. Você tem que procurar as Escrituras dentro da Bíblia. A Bíblia, esse conjunto de 66 livros, quando você aprender a procurar a palavra de Deus dentro da Bíblia, porque você vai achar, apesar de ser rara, mas você vai achar. É igual achar homens verdadeiros. É raro você achar alguém que ainda fala a verdade, que se compadece pelo próximo, tá entendendo? Que vê uma pessoa caída e vai lá e estende a mão, que vê uma senhora com um monte de filho catando lixo e pedindo esmola na rua, que vai lá, saca a carteira e dá um dinheiro. Mas essas pessoas que não dão dinheiro para uma pessoa que está com um monte de filho passando fome na rua, mas ele tem coragem de ir lá e doar uma picape de 150 mil, por exemplo, na Fogueira Santa de Edir Macedo. Por que ele faz isso? Porque ele não tem conhecimento, porque ele não chegou a ser um homem espiritual, então ele não pode discernir estas coisas, não tendo a mente de Cristo, então ele é um insolúvel. O desproporcional tomou de conta da tua vida. Entendeu agora? E quando o cara não tem conhecimento, mesmo pobre, ele negligencia mais ainda a Deus. Porque quando você tem um conhecimento da parte das Escrituras, da palavra de Deus, mesmo você sendo pobre igual a mim,
igual a muitos amigos que eu tenho e outros que conheço, também a gente chega num restaurante para almoçar, muitas das vezes, e vê o mendigo estendendo a mão para pedir uma coxinha, nós não dá o resto que estávamos comendo, tá entendendo? E nem fica com vergonha dele, a gente pega e paga uma bela refeição e dá para ele, mesmo sendo pobre. Ah, mas eu não posso. Posso sim. Não existe na Bíblia eu não posso. Existe eu não quis, eu não quero, eu não estou afim, eu não creio, sai daqui. Porque na Bíblia está escrito que todas as coisas eu posso, que posso todas as coisas. Não é que eu não posso, está escrito o contrário. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Toda autoridade esteja sujeito, toda alma, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Superior. Quando você é um filho, todos somos filhos, você é criança ou adulto, você nunca vai deixar de ser filho. O teu pai, ele não vai deixar de ser uma autoridade superior na tua vida. Mas você já observou que a maioria dos homens, dos filhos, quebra um dos maiores protocolos de Deus, que é mandamento com promessa, que se honra teu pai e a tua mãe. Você não honra teu pai. Por quê? Porque você vê que ele envelheceu, porque ele não sabe falar bonito igual você gostaria, porque às vezes ele bebe, porque às vezes ele é bêbado, porque às vezes ele fuma, porque às vezes ele tem vícios, ou enfim. Honrar a pessoa não é você honrar as práticas da pessoa. Entendeu? É diferente de honrar a Deus. Diante de Deus, você tem que honrar as práticas de Deus. Você tem que ser seguidor, fazer aquilo que Cristo fez. Agora, com os nossos pais, honrar a pessoa nem sempre é fazer aquilo que eles praticam. Jesus deixou claro. Jesus, ele disse: eu amo o pecador, mas eu não amo as práticas do pecador. É isso aí que ele está dizendo. Jesus, ele te honra. O que ele não honra como pai na tua vida é tuas práticas indignas diante dos olhos do Senhor. E é isso que eu e que você precisamos aprender. Então, quando você encontrar alguém caído, não fica preocupado como fazem os religiosos. Ah, ele não é da minha igreja, ele não é do meu culto, ele não faz parte do meu grupo. Eu já vi muito isso. Eu fiz parte 15 anos aí de uma Babilônia, Assembleia Sem Deus. E quando eu vi um mendigo lá pedindo uma cesta básica, ele chegou em mim e pediu, eu falei: opa, tá na mão, porque eu pensava que era assim, porque eu doava tudo para aquele lugar ali, eu pensava na mão. Chamei o obreiro lá rapidinho, lá o suposto obreiro, falou: olha, esse rapaz está com fome aí e tal, ele precisa comer, arruma logo um rango aí, dá para ele aí, pega uma cesta básica aí na despensa lá, já vamos ver se tem roupa aí, vamos dar para ele. Eu pensava que era assim. Eu enganado com aquela conversa de bom samaritano, que Jesus conta aquela parábola, eu pensei que todo mundo era aqui da casa de Deus, que não sei o quê. Por isso que eu tenho raiva desses demônios. Adivinha o que o mano falou? Ele falou: não, que não é assim não, rapaz. Aí você tem que passar tudo por um exame primeiro. Esse cara, ele tem que tomar banho, ele tá fedendo, ele tá fazendo vergonha no nosso meio aqui, entendeu? Outro, ele nem crente. Ele nem dá dízimo aqui, nem nada, ele nem paga dízimo aqui, não faz nada aqui não, vai dar uma comida para ele nessa. Ei, irmão, você está muito enganado, não é assim que funciona não, tá? Vai devagar, pisa no freio aí, tá? Eu disse: firmeza, então valeu. Pisei nada, acelerei de lá, nunca mais voltei. Entendeu? Porque eu enxerguei que ali não há o conhecimento, ali não há discernimento. E como pode discernir? Paulo diz, olha, que o homem espiritual sabe discernir bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Tá vendo? Se você não é espiritual, você não pode discernir, você não pode amar a Deus. Como você vai amar a Deus se você não ama nem o próximo que está do teu lado? Por isso que Jesus quebrou aquele primeiro mandamento, que no primeiro mandamento você tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amar a Deus amar a Deus como sobre todas as coisas, esse eu deixo. Agora o próximo vai ter que amar como eu vos tenho amado, como eu vos amei.
E agora? Dá para tu? De que jeito que Jesus amou a prostituta? Mandando ela passar no ginecologista, vai tomar banho primeiro que você está fedendo, vai primeiro arrumar esse cabelo fedido, sai dessa prostituição, vai se lavar, vai se converter, sua imunda, que não sei o que, seu depósito de espermatozoide. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus disse, vai, não peques mais. Ou seja, Jesus, ele não só simplesmente quer saciar a tua fome e sede com a justiça, mas principalmente te tornar uma fonte para que os outros bebam em você. E você viu como aquela mulher samaritana do poço de Samaria, lá de Jacó, você viu que aquela mulher não só foi saciada a sua sede, tá vendo? Mas como ela se tornou veridicamente, verdadeiramente uma fonte para que os outros bebam. E é isso que Cristo, que Deus está ensinando para mim e para você nessa oportunidade. Porque toda autoridade superior você tem que estar sujeito a ela. Satanás, ele vai acabar sendo uma autoridade, um inimigo, o adversário, o opositor na tua vida. Por quê? Porque você está sendo inferior a si mesmo. Porque o primeiro inimigo que você tem que vencer é você mesmo. A Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, descansa nele, e tudo mais ele fará. Você tem confiado em quem? No pastor da igreja. Você tem confiado no culto da vitória, na tarde da bênção, na campanha do monte, você entendeu? No vale do sal grosso, na rosa ungida, no sabonete ungido. Tá vendo em quem você tem confiado? Por isso que a palavra de Deus, às vezes, na tua mente, não passa de uma mentira, de uma metáfora, de um engano, porque você tem vivido também uma vida de engano. Esse papo de que Deus está falando comigo para cima e para baixo, para lá e para cá, toda hora, e Deus acabou de falar comigo, e aquele irmão ali é uma benção. Pode ver, você acredita em tudo isso. Por quê? Você gosta de ver, de palpar, de sentir. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, as coisas que os olhos não viram, aquilo que os olhos não viram, e aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para quem Ele ama. Quem Deus ama? Quem ama a Deus. Se me amardes, sereis meus amados, e eu os amarei. Tá vendo? Quem ama a Deus, espera com paciência no Senhor. Salmo 40. E o Senhor um dia, uma hora dessa, Ele se esbarra em você, tá? Se inclina para você e ouve você e te tira dos teus pés desse lamaçal de lodo e te firma com os sapatos do evangelho da propagação e te coloca teus pés em cima de uma rocha. E eu quero ver se o inimigo vai derrubar você nunca mais. Porque a Bíblia diz que para cair só precisa estar de pé. Mas quem está em pé, caminhando, alicerçado, revestido das armaduras de Deus, não vai cair, porque é espiritual, porque tem sabedoria. E quando é espiritual e tem sabedoria, ele passa a ser obediente a Deus. A Bíblia diz, Jesus falou assim, todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, ele diz, compará-lo-eis com homens prudentes e sensatos, que construíram suas casas sobre a rocha. E aí ele apresenta três condições adversas à vida, que serve para te dar vida e serve para destruir você. Ele disse, quando descer as chuvas e soprar os ventos e correr os rios, e combater aquela casa, não vai derrubar, porque ela está edificada sobre a rocha. E todos aqueles que escutam as minhas palavras e não as praticam,